Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Hoje eu quero mostrar para vocês, na prática, como que vocês podem conseguir arrumar um problema em uma máquina de costura. Por exemplo, estou com uma máquina de costura aqui, é uma máquina dessa daqui, ó. Tá vendo? Extremamente pesada essa máquina, tá? Não sei por que tá tão pesada assim. Vou ter que abrir ela. E automaticamente o problema dela é isso aqui, ó. Deixa eu mencionar para vocês. A máquina de costura, a pessoa reclamou, além dos outros problemas que nós vamos verificar aqui, mas ela disse que a máquina não está puxando o tecido. Ela tenta costurar e simplesmente não puxa. Então, nós vamos trabalhar nesse sistema. Como que nós podemos arrumar uma máquina de costura que não está puxando o tecido? Então, eu quero mostrar para vocês o passo a passo como que eu vou fazer para poder arrumar essa máquina de costura, tá bom? Mas assim, pessoal, eu quero fazer algo diferente aqui com vocês. Eu vou criar uma playlist mostrando exatamente o que vocês precisam fazer, da onde nós precisamos partir, para assim começar a arrumar o problema na máquina de costura. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Eu quero que vocês pensem como que nós podemos, no momento que dá este problema, qual que é as opções que pode ser para estar acontecendo isso. Por exemplo, se uma máquina de costura não está puxando o tecido, existem algumas causas que podem estar acontecendo. Mas qual que era a fundamental? Então, uma das coisas que às vezes é mais complicado, pessoal, é achar qual que é o problema que está levando a máquina a dar aquilo. Então, hoje, eu quero mostrar assim para vocês. Deu problema na máquina, o que vocês vão pensar? O que vocês vão fazer? A partir daquele ponto zero, qual que é o norte que vocês devem seguir? Então vai ser bem legal essa série de vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como que nós vamos fazer para arrumar essa máquina aqui. Então eu espero que vocês gostem bastante, assistam aí que tenho certeza que vai ser bem legal. E caso você caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do YouTube. Caso você desejar aprender da manutenção em máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples. Só você clicar no link aqui da descrição do vídeo que você vai ser direcionado lá para o nosso site, tá bom? Chegando lá, temos todas as informações. Então vamos lá, pessoal, sem mais delonga, vamos para a nossa primeira aula, como que nós podemos arrumar essa máquina de costura. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que vocês já sabem qual que é o problema que nós vamos consertar nessa máquina de costura. Então, vamos tentar pensar como mecânico para vocês conseguirem entender como que nós acabamos resolvendo esses problemas. Vou mostrar aqui na teoria como que nós podemos identificar os problemas e automaticamente nós vamos fazer na prática também. Então, vamos lá. Ó. O problema em si que está acontecendo é este aqui, ó. Ó, muito bem, pessoal. Então, o ponto que nós vamos considerar é não puxa o tecido, certo? Então, o que nós vamos pensar agora? O que pode estar acontecendo para dar este problema? É uma das coisas que vocês precisam pensar, porque nós vamos enumerar aqui, fazer como se fosse um checklist para descobrir o que pode estar ocasionando este problema. Aí lá na máquina nós vamos fazer todo esse checklist para conseguir saber o que pode estar acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos enumerar aqui algumas possibilidades que pode estar dando este problema de não puxar o tecido. Lembre-se, pessoal, sempre você vai fazer isso não somente para este problema, mas para vários outros problemas que acontecem na sua máquina de costura. Sempre é importante fazer um checklist. Então temos aqui o 3, temos o 4, temos o 5 e assim por diante. Vamos lá, vamos ver o primeiro. O que será que pode estar acontecendo de a máquina de costura não estar puxando o tecido? Então uma coisa que você precisa pensar é assim, a primeira coisa que vem na mente é essa peça aqui, ó. O dente da máquina de costura, o dentinho. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer um cheque no dentinho. Por exemplo, o dentinho, ele está quebrado?
o dentinho ele está torto, ele está sujo, ele está na altura correta, a regulagem dele está certo. Então, nós vamos fazer todo o checklist referente ao dentinho. Se por acaso notarmos algum problema no dentinho, então nós vamos resolver este problema para ver se vai continuar com o tecido não sendo puxado. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. O segundo ponto, que caso não for o dentinho, nós vamos mexer na questão do calcador, na tensão do calcador, que pode ser este problema. O calcador pode acontecer que ali não está conseguindo fazer força suficiente no tecido para poder empurrar ele. Então, quando isso acontece, automaticamente não vai conseguir puxar. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto, pessoal, às vezes não é o dentinho, não é o calcador, mas sim a regulagem da máquina. Por exemplo, vamos imaginar que já aconteceu, isso acontece na verdade, quando a agulha está lá embaixo, ou seja, ela fura o tecido, está embaixo do tecido, e neste momento o dentinho ele está tentando empurrar o tecido. Se ele estiver acontecendo isso, ele não vai conseguir empurrar o tecido. Por que não vai conseguir? Porque a agulha não vai deixar, né? Porque ela está lá na parte de baixo. Então, aí é a regulagem da máquina de costura que precisamos verificar. Então, vamos colocar aqui o 3. Regulagem. Este é um ponto também muito importante. Outras coisas nós devemos levar em consideração. Às vezes a máquina está em perfeito estado. Não é o dentinho, não é o calcador, não é a regulagem. Às vezes pode acontecer que a sua máquina ela não aguenta mesmo puxar aquele tecido. Então a sua máquina, por assim dizer, ela é uma máquina que ela é só para tecidos leves e tecidos médios e não aguenta puxar. Então pode ser isso aqui, ó. Máquina vamos colocar a máquina errada, ou seja, a máquina está errada para aquele tipo de tecido. Você precisaria de uma outra máquina para conseguir puxar esse tecido. Este é um ponto que também vocês precisam levar em consideração. E um outro ponto muito importante, pessoal, é assim. Vocês têm que ter em mente que existem tipos de dentinhos para tipos de tecidos. Exemplo, existem dentinhos que são dentinhos que chamamos de dentinhos leve, ou seja, para puxar tecidos leves, dentinhos médios, que são para puxar aqueles tecidos que são um pouquinho mais pesados, e o dentinho pesado, que é para puxar aqueles tecidos como jeans, couro e assim por diante. Então você precisa verificar o tipo de tecido que você está querendo costurar. Por exemplo, se você está querendo costurar um tecido pesado, então você vai ter que colocar um dentinho que é para puxar tecido pesado, se for em máquina de costura industrial. Então isso é muito importante. Então verificar o tipo de dente, se é o certo e se é o correto. Uma outra coisa que vocês precisam notar, que em toda máquina de costura, é o ponto 6, ela vai ter, e às vezes é somente isso, às vezes é uma configuração na sua máquina de costura. Ou seja, a máquina de costura tem um seletor do tamanho do ponto. Tem 1, 2, 3, 4, até o 5. Então o que pode acontecer? Cada um daquele lá significa que é 1 milímetro, ou seja, ele vai fazer um ponto a cada 1 milímetro. 2, ele vai fazer 2 pontos a cada 2 milímetros. E assim por diante. Se, por exemplo, na sua máquina de costura estiver no zero, estiver no ponto zero, ele vai ficar parado e não vai puxar o tecido mesmo. Então, essa é uma coisa que você precisa verificar. Olha aqui, ó, seletor do ponto. Isso é muito importante. Então, basicamente, pessoal, nós vamos fazer essas verificações. Uma outra coisa, um outro que é o 7, que é a sapata. Ou seja, o pezinho do calcador.
Verificar se é o pezinho correto para aquele tipo de tecido, se você não está utilizando um pezinho errado, porque às vezes você estava costurando um tecido, trocou o pezinho e vai costurar um outro que não é para aquele, entendeu? E pode estar dando este problema. Então, pessoal, nesse exato momento nós fizemos esse checklist. Nós temos, 7 coisas para poder verificar. Legal, você viu? Não demorou muito para nós fazer esse checklist. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos na máquina para poder ver qual é desses problemas. Ou se é apenas um deles, ou se é apenas dois, ou se não é, ou se é todos eles. Uma coisa que você tem que ter em mente, se está dando este problema, um desses vai ser. Isso você pode ter certeza, um deles. Mas nós precisamos descobrir qual que é. Beleza? Então, legal. Então, até aqui nós descobrimos qual é os problemas possíveis. E vamos começar a eliminá-los. Aí nós vamos lá para a máquina, num próximo vídeo, vamos mostrar na prática, tá bom, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo aqui, então é importante que é uma playlist, eu deixei bem claro para vocês conseguirem acompanhar aí. Seria um mini curso, por assim dizer, para conseguir saber identificar problemas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e te espero nos próximos vídeos.